Olá, amados, sou eu novamente. Essa é a segunda vez, ou melhor, já entrei duas, essa é a terceira vez que nós estamos tentando fazer a nossa live aqui de sábado. E estou percebendo que algumas pessoas estão tendo dificuldade em entrar. Então, nós queremos que o Senhor esteja realmente agindo e mostrando realmente se aquilo que nós estamos fazendo está correto. Nós já oramos, já agradecemos a Deus. Eu vou só orar rapidinho agora, porque como eu já fechei duas vezes, para que você possa realmente estar conosco e vamos já começar o estudo, tá bem? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a, a vida de todos aqueles que estão conosco, que o Senhor possa estar realmente agindo poderosamente na vida deles, daqueles que estão doentes, Senhor, guarda-os nos seus missionários, ó Deus, espalhados sobre a face da terra. Abençoa cada um daqueles que estão conosco e aqueles que vão entrar no YouTube. Nós entregamos esse tempo nos teus cuidados, no nome poderoso do Deus vivo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós tivemos dificuldades por duas vezes. Nós estamos aí, a graça já entrou, não escreveu nada, então por isso que a gente não vê, mas agora sim. E que realmente cada um de vocês que vai estar conosco hoje possa usufruir dessa passagem tão especial. Esse é vamos dizer assim, uma praga que o Moisés escreveu muita coisa sobre ela. E nós vamos estar trabalhando, ok? Se eu não conseguir, eu acredito que eu vou conseguir, mas se eu não conseguir esgotá-la em tudo que eu preciso, então eu vou estar fazendo o complemento no próximo sábado. Bem, aqui diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, a gente pode perceber que o próprio Deus está dizendo para Faraó e para todos que estão com ele, os seus oficiais, dizendo: olha, não dá para vocês compararem os seus deuses falsos comigo. Aquilo que eu falar que vai acontecer, porque a minha palavra não volta atrás. Então, o Senhor já está colocando isso e vocês vão perceber que vai chegar um momento que os próprios oficiais estão morrendo de medo e começam a pressionar o faraó para que ele tome providências. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Só vai na 10ª praga é que realmente ele vai permitir a saída e a gente sabe o desfecho disso. Bem, então, no versículo 15 diz assim: Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, no teu povo, com pestilência e teria sido cortado da terra. O que o Senhor está falando nesse versículo 15? O Senhor deixa bem claro que o faraó ainda não havia morrido, porque Deus não desejou que isso acontecesse. Poder, Deus tem e tinha naquela ocasião, para simplesmente... Ô, Lindraci, tudo bem, minha querida? Então, estamos lendo Êxodo, capítulo 9, versículo agora 15. Então, ele está deixando bem claro para Faraó: Faraó, você só não morreu porque eu não estou querendo te matar. Mas eu poderia acabar com você e com todos os egípcios. Mas essa não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que aquelas pessoas todas que estavam ali, não só os egípcios, mas também o povo de Israel, tomassem conhecimento do Deus verdadeiro,
do Deus único, do Deus que está no controle de todas as coisas. Eu fiz uma live, eu gostaria que você assistisse, que foi a última que eu fiz na quarta-feira, que é sobre confiar no Senhor. E eu até contei uma história, um fato real que aconteceu na minha vida, que até parece inventado. E que você, através daquela história, pode perceber como Deus está nos mínimos detalhes. Ele está realmente no controle. Então, ele fala no versículo 15: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda parte. Então, o versículo 16, Deus está dizendo o motivo pelo qual ele não acabou com o faraó. Ele queria que toda a população, o faraó, os seus ministros, todos, e mais Israel, tomassem conhecimento do Deus verdadeiro e pudessem perceber que os deuses falsos do Egito realmente não tinham função nenhuma. Os homens estavam se dobrando diante de mentira. Olá, Akili, tudo bem, querido? Então, ele está prosseguindo na sua agenda. E essa agenda deixa bem claro para Moisés: Faraó não vai deixar você ir. Por quê? Porque eu quero que eles percebam que cada coisa que eu fizer é para glorificar o meu nome e mostrar que os deuses do Egito não têm poder para proteger vocês. Nem os seus magos vão conseguir me impedir. Aquilo que eu estabelecer vai acontecer. Então, no versículo 16, mas, mostrando por que ele não tinha acabado com o faraó, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra meu povo, para não deixá-lo ir. Então, ele está questionando o faraó. E no versículo 18 diz: eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Está bien? Bendiciones. Bendiciones, Alicia e Carlos. Tranquilo? Bem, a gente percebe que uma saraiva, uma queda de pedras, é algo muito terrível. Eu já vi, não pessoalmente, já vi alguma coisa pequena, mas coisas grandes que vêm assim, pedras de gelo enorme, até furando o teto de carro, matando animais, pessoas que se refugiando, rebentando telhado. Eu fico imaginando esse momento em que as pessoas vão estar simplesmente apavoradas e vocês vão ver as reações que vão aos pouquinhos surgindo. Versículo 18 deixa bem claro que essa chuva de pedra que eu vou mandar nunca aconteceu no Egito. Agora, pois, manda recolher o teu gado. Olha só o que ele está falando. Manda recolher teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e que não se recolher a casa, e caindo sobre eles a chuva de pedra morrerão. Então, olha como Deus é misericordioso, Está dizendo: olha, faraó, avisa o seu povo que amanhã não fique nenhum gado, nenhum animal, nem pessoas do lado de fora, porque vai cair uma chuva de pedras e essas pessoas que não creram naquilo que eu estou falando vão morrer. E é muito comum que as pessoas não creem. As pessoas estão tão envolvidas nas suas atividades diárias que simplesmente
Deus muitas vezes toca no coração, fala para que essa pessoa faça alguma coisa e simplesmente se esquecem, não fazem. Então, a responsabilidade foi colocada na mão de Faraó para que ele espalhasse essa notícia. Versículo 20 diz assim: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Irmãos, vocês perceberam a importância desse versículo 20? O testemunho que Moisés estava dando, Moisés e Arão, as diversas... Ô, Markson, tudo bem, meu querido? Então, vamos dizer assim, já essa praga, né, a sétima praga, já estava levando muitos egípcios a temerem. Buenas noites a todos. Então, estavam levando muitos egípcios a temerem o Senhor. E aqueles que receberam a informação de que deveriam recolher os seus animais, e eles mesmos, né, retirar os servos do campo, tudo, e por temerem o Senhor, ou seja, por crerem no Senhor, eles fizeram isso, eles recolheram. Então, salvaram as vidas de servos deles mesmos e de animais. Vou até repetir o versículo 20. Quem dos oficiais de Faraó, não era qualquer um. No meio dos oficiais de Faraó, já havia aqueles que temiam o Senhor. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, o seu gado, para as casas. Ou seja, eles já estavam percebendo que tudo aquilo que Moisés falava acontecia. Graças a Deus por poder assistir hoje sua live ao vivo. É verdade, é verdade. E assim aprender mais da palavra. Um privilégio. O privilégio é ter vocês com nós outros. Então, no versículo 21 diz assim: aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então, nós temos aqui uma divisão, um grupo de pessoas que, devido a todas as coisas que Moisés falou que ia acontecer, e aconteceu, esses começaram realmente a crer que esse Deus era um Deus de palavra, que aquilo que ele falava acontecia. Então, esses que eram até oficiais de Faraó, começaram a tomar as providências para que não houvesse morte na sua casa, entre seus servos, entre seus animais. Mas havia um grupo ainda de pessoas com seus corações muito duros. Não era só Faraó que não temia e não cria no Senhor. Havia muitos, como sempre, mesmo nos dias de hoje. Então, no versículo 22 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Então, aqui o próprio Moisés, que levantou as mãos, a gente não percebe a interferência de Arão aqui, e com certeza aqueles que duvidaram da palavra do Senhor tiveram grande prejuízo. Versículo 23 fala: e Moisés estendeu a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões, chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Olha que coisa tremenda, não é? Por toda a terra do Egito, a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo
e quebrou todas as árvores do campo. Vocês já pararam para imaginar o prejuízo que Faraó e toda a sua equipe estava tendo só porque eles não estavam realmente querendo liberar o povo de Israel. Mas Deus já havia falado que isso ia acontecer. Deus mesmo estava permitindo que isso acontecesse, para que, da mesma forma que nós vimos que alguns já temiam, muitos mais poderiam temer ao Senhor, não é? Então, no versículo 26, a gente percebe, isso já aconteceu em outras pragas, que o Senhor faz uma separação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Tudo isso que está acontecendo sobre os egípcios não acontecia na terra de Israel. Vamos ler, versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. Esse Faraó, ele era mentiroso, não é? Muito mentiroso. E agora ele vai usar uma palavra que Moisés compreendia: pecar, pecado. Ele fala aquilo que Moisés queria ouvir. Olha, dessa vez eu pequei mesmo. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Então, aqui é uma declaração por parte de Faraó, uma declaração mentirosa. Quantas pessoas que eu já ouvi que falam que temem a Deus, mas não temem a Deus coisa nenhuma. Não há evidências que essa pessoa é filha de Deus. Não há evidências que essa pessoa ou essas pessoas têm intimidade com Deus. E aqui nós estamos vendo um faraó de coração endurecido, dizendo: eu pequei, e declarando: eu e meu povo somos ímpios. Tremendo, não é? Olá, Eduardo, tudo bem? Então, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, no versículo 27, e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Que declaração, hein? Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Mentiroso, hipócrita. Ele está falando isso somente para se livrar daquilo que ele achou que não ia acontecer. As pedras caíram sobre eles. Não é? Ô, linda Cia, paz do Senhor, querido. Então, ele pede para Moisés, né? No versículo 28. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e as chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Essa declaração é uma declaração que nós vamos encontrar também em outras partes. Ô, Fanny, tudo bem? Aqui fala que Deus é dono de toda a terra. O mundo esotérico diz que existe a mãe Gaia, como se fosse uma deusa. Mas nós, crentes no Senhor, sabemos que todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas, e foram criadas pelas mãos do próprio Filho, conforme está em diversas partes, inclusive Colossenses 1, 15 em diante. Então, essa declaração que do Senhor é toda a terra, mostra que nós que vivemos aqui nessa terra, não podemos dizer, essa terra é minha. Não. Temporariamente o Senhor está nos dando emprestado para que a gente seja um bom mordomo. Mas toda a terra é do Senhor, eu vou ler, para que saibais que a terra é do Senhor. Amém? Não é de Faraó. Quanto a ti, porém,
e aos teus oficiais: eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Então, Moisés, claro, o próprio Espírito Santo de Deus tocando Moisés, ele diz: olha, eu vou parar porque Deus mandou que eu fizesse isso, eu vou realmente interromper essa chuva de pedra, mas eu sei que você está mentindo, que você se colocou como um pecador e declarou que você e seu povo são ímpios, que isso aí simplesmente é para você ganhar tempo, para que eu faça com que essa chuva de pedra cesse. Mas Deus sabe e Deus está no controle, não é? No versículo 31, diz assim: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Isso é um grande prejuízo. Aliás, devido à teimosia de Faraó, muitos setores econômicos foram atingidos. Porém, versículo 32, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então, de uma certa forma, eles ainda tinham uma chance de ter comida um pouquinho mais à frente, não é? Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Olha agora o Faraó. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar. Ele já vinha pecando, não é? Tornou a pecar e endureceu o seu coração, e ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito a Moisés. Bem, próxima praga que vai vir de gafanhotos. Mas o que nós podemos tirar de ensinamento para nós, desde a primeira praga até o momento? Primeiro, como eu sempre tenho falado, principalmente nesse período que nós estamos tendo aí de eleições, de votações com problema ou sem problema, a gente não sabe, de todas essas coisas que têm acontecido, o povo chegando às portas dos generais. Irmãos, queridos, eu caminho com o Senhor há 43 anos e já passei por diversos governadores, diversos presidentes. Já vi nesses 43 anos pessoas que subiram e pessoas que desceram. E a experiência da história, não apenas aqui do Brasil, da história, mostra que esse jogo de xadrez entre os países é movido por ganância, é movido por soberbo, por poder. E nesse jogo, todas as vezes, isso falando de Israel, por exemplo, que Israel virava as costas para o Senhor, Deus permitia que nações invadissem e que o povo de Israel sofresse. Então, Deus usava e continua fazendo isso. Povos vizinhos para serem usados como instrumento de disciplina. E todas as vezes eu tenho falado isso e vou falar novamente, que o povo de Israel de verdade se arrependia mesmo, então aí Deus vinha e libertava o povo. Trazendo para os nossos dias, nós estamos às portas da manifestação do anticristo. Todo o sistema está montado, em todas as áreas. O Papa já vem congregando diversos grupos. Entre os árabes já está sendo construído três templos. 3 templos. E
E a gente percebe que vai haver um ecumenismo, uma união. Nesses templos você vão encontrar ali muçulmanos, católicos e judeus. E a gente percebe que todo o sistema, inclusive o sistema para se colocar a marca da besta, já está sendo montado. Essa marca, esse chip que o pessoal anda recebendo, é só o sistema, tem nada a ver com o anticristo. Por que eu afirmo isso? Porque hoje essas pessoas estão recebendo esses chips espontaneamente, estão querendo ter isso por questões de saúde, para que alguma pessoa mais velha que não tem memória e se perde fácil possa ser encontrado, pessoas possivelmente dentro de cadeias para poder ser localizados, pessoas que são do exército, mas nada disso se refere ao anticristo, somente o sistema. E por que eu estou falando isso? Eu sei, por exemplo, que alguns donos de grandes empresas e televisões permitiram se deixar colocar com esse chip, porque se eles forem raptados, seriam encontrados facilmente. Então, por que eu estou afirmando que esse sistema não é o sistema real? Porque na época do anticristo, vai ser feita uma proposta para cada pessoa, se ele deseja ou não receber a marca da besta. Então, vai ser uma questão da pessoa dizer, eu recebo a marca. Significa, rejeito Jesus. Eu não recebo a marca. Significa, eu rejeito o anticristo. Só que essa opção, eu não recebo a marca, terá como consequência prisões, torturas e morte. Por isso que a palavra de Deus fala, nesse período da grande tribulação, que está em Mateus 24, o pessoal enfia Mateus 24 como se fosse para a igreja, e não é. Diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nesse período onde Deus volta a tratar, que é a última semana de Daniel, volta a tratar da mesma maneira que ele tratava o povo de Israel antes da igreja. As pessoas realmente tinham informações sobre Deus através dos profetas. E nesse período da grande tribulação, na primeira parte, nos 3 anos e meio, 2 profetas vão estar pregando, vão estar anunciando, vão estar dizendo que esse que está coordenando tudo, organizando tudo, porque ele vai ter domínio em tudo, político, financeiro, religioso, tudo. Esses 2 vão estar dizendo, ele não é o Messias. O próprio povo de Israel vai ser enganado, porque lá em Israel vai se levantar um falso profeta, que vai apontar para o anticristo, dizendo, ele é o Messias. Esses 2 vão morrer na metade dos 3 anos e meio, a ponto do pessoal se alegrar, porque eles confrontavam tanto, que quando eles morrem, um povo começa a trocar até presente de alegria, porque eles eram realmente confrontados. Mas eles são mortos pelo próprio anticristo, só que eles ressuscitam. E aquilo deixou o povo apavorado. E aí se levantam 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Como eu sempre falo, menos da tribo de Dan, que é substituído por um dos filhos de José, Manassés. Esses vão estar pregando a palavra de Deus, falando que Jesus está voltando. Aí sim, essa palavra Jesus está voltando tem sentido. Hoje não. Hoje você não pode dizer, Jesus está voltando. Não. Se você quiser tirar dúvida, ter mais informação, entra lá no nosso playlist, lá no canal,
e procura a escatologia, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, a palavra Jesus está voltando, só vai ter sentido depois que a igreja for arrebatada. Aí sim, quem ficar e perseverar até o fim, e não morrer, esses vão entrar no milênio com seus corpos normais. Queridos, esse período vai ser um período terrível. Terrível. Hitler vai ser um menininho de recados perto do anticristo. Porque o anticristo não é só mal. O anticristo não é alguém que vai querer ficar no lugar de Deus. Mas ele vai vir com todo o poder do diabo, com permissão do Senhor, claro. E as pessoas vão crer, porque o povo de Israel precisa de sinais. E eles vão crer. E vão clamar, e esse falso Messias vai construir o templo no meio da tribulação, e até a hora que o pessoal vai construir lá uma estátua, né, que tem fôlego de vida, que hoje nós podemos entender que é um robô inteligente, não é? E aqueles que não aceitarem a marca, não se dobrarem diante desse falso Messias, serão mortos. Bem, então, as lições que eu tiro nessa é que, primeiro, o testemunho de Moisés começou a fazer efeito. Aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés, através de Arão, começou a despertar em alguns dos oficiais de Faraó o temor a Deus. Isso é importante. Nós entendemos que Jesus está às portas. Entendemos que o Senhor Jesus está realmente se preparando para nos arrebatar. E nós queremos ir. Estamos aguardando aí o toque da trombeta. E se você é um servo de Deus, faça isso. Da mesma maneira que o Senhor falou para Faraó que iria acontecer isso e aquilo, e acontecia literalmente, o Senhor Jesus falou: eu venho buscar a igreja. E a palavra dele não muda, entendem? Então, o povo de Israel, já nessa praga, mais uma vez percebeu a diferença do que Deus fazia para os egípcios e para o povo de Israel. Bem, nós queríamos encerrar. Nós gostaríamos que vocês estivessem orando para que muitas pessoas pudessem nos acompanhar, pudessem realmente ter essas mensagens e ter a certeza que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Deus quer entrar no seu coração se você ainda não tem Jesus. E se você tem Cristo, testemunhe. Seja realmente um João Batista desse tempo, dizendo: Jesus está chegando para retirar a igreja. Jesus vai buscar a igreja. Você já pertence à igreja. Se tocar na trombeta agora, você seria arrebatado? Ou você vai ficar e tomar um susto? Muitos pastores, muitos diáconos, muitos professores de escola dominical, muitos que nunca nasceram de novo, são meros religiosos, vão tomar um susto e vão ficar. Amém? Bem, se você tiver algum comentário, o Marcson escreveu: obrigado a todos os meus convidados. Eu gostaria depois que você, Marcson, explicasse melhor o que você está falando, tá bem? Nós temos aí algumas pessoas, o Eduardo, né, José Viana, ele tem alguns livros aí que ele tem escrito, tem colocado, tem postado. Nós gostaríamos também que vocês orassem por ele, porque ele precisa de missionários com ele lá no Peru e também precisa de investidores. Se você
realmente, se Deus tocar o teu coração e quiser de alguma forma ajudar o Eduardo, então entre em contato comigo, ok? E a gente pode então encaminhar você para o Eduardo, e aí vocês vão estar conversando com ele diretamente, tá bem? Eu vou encerrar. Se vocês quiserem fazer um comentário, colocar alguma coisa a mais, faça isso e nós vamos orar encerrando. Tem algum pedido? Ponha e nós vamos estar colocando o seu pedido. Amém? Deus, mais uma vez, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui hoje, compartilhando desta palavra. Que o Senhor possa nos visitar, Senhor, e visitar a cada irmão e irmã que está aqui. E também tocar o coração de alguma pessoa que está conosco e ainda não te conhece. Que o Senhor possa estar curando aqueles que estão de alguma forma doentes. Visita-os no teu amor. Restaura as vidas que precisam ser curadas. E também aquelas que estão com problemas de relacionamentos, de angústia, de medo. Que o Senhor possa entrar, Deus, e dar a paz que está acima de toda circunstância. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, por cada momento que nós passamos juntos. Entrego tudo nas tuas mãos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. O Eduardo José Viana colocou aí, ele tem um diário, né, missionário, onde ele vai contando tudo o que já fez em termos de missões. É muito interessante. Então, visita, e eu acredito que você vai gostar bastante, tá bem? Queridos, que Deus os abençoe, um grande abraço a todos, fiquem na santa paz do Senhor e orem por mim. Quarta-feira nós estamos, olha, volto a insistir, assista pelo menos as duas lives que eu fiz na quarta-feira, as duas quartas. Uma falando Deus acima de tudo, onde eu coloco realmente uma experiência minha de conversão. E o outro que fala de confiar em Deus, onde eu conto também fatos que ocorreram comigo, que até parece que eu inventei. É tanta coincidência. Mas isso acontece comigo há 43 anos. Tá bem? Que Deus abençoe. O Oscar aqui. Ô, Oscar, eu não tinha te visto, filho. De vez em quando passa pessoas, eu nem vejo. Olha, nós temos orado aí pela esposa, viu? E, pelo visto, parece que ela está indo muito bem, hein? Que haja uma grande recuperação. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem na santa paz do Senhor.